Oi, pessoal. Já preparei meu rosto, já hidratei ele, já fiz a limpeza, já fiz minha massagenzinha facial e agora eu vou preparar a minha maquiagem. Se você gosta também de todo dia acordar cedo, sair de casa bonita, maquiada, continue aí no vídeo que eu vou ensinar pra vocês algumas dicas que eu faço aqui no meu dia a dia. Vou mostrar pra vocês qual vai ser a paletinha do dia. Hoje eu vou fazer a comparação e vou usar as duas paletinhas da Make Me. A Fusion, e eu vou usar essa paleta aqui da Make Me também, as duas são da Make Me. Eu vou usar as duas junto nesse vídeo. E eu vou usar essa daqui que é a Reed, acho que é a Reed que fala, né? E a Fusion. Vou usar as duas e vamos ver como vai ficar essa make hoje. Uma textura mais pegajosa, principalmente que eu vou usar as duas junto pra mostrar pra vocês se tem diferença, até porque esse modelinho aqui, que é a Reed, ela tem também texturas úmidas nela. Então vamos entender se tem muita diferença nesses dois produtos. Como lançou faz pouco tempo essa, então vamos misturar. Ele é um pouco mais parecido com o meu tom de pele, ó. Tá vendo? Quando eu aproximo com o meu rosto, ele disfarça bem. Vou misturar esses dois tons e vou usar aqui na parte das olheiras, né, gente? Tem que cobrir um pouquinho essas olheiras, até porque é uma área, assim, que me incomoda bastante. Eu não gosto muito dessas olheiras. E toda essa região que eu tenho mais escurinha, eu gosto de esconder. Vou pegar um pincel, esse daqui é da Make Me também. Ele é maiorzinho, que vai facilitar eu espalhar esse produto pelo meu rosto. Eu sempre vou dando, gente, umas batidinhas e misturando o produto pelo rosto, pra ele ir se adaptando à minha pele, sabe? Então eu gosto desse pincel, porque ele tem essa curvatura, e eu acho que facilita bastante. Eu não tô muito acostumada a usar corretivo de paleta. Eu uso corretivo assim, eu vou mostrar pra vocês. Eu uso corretivo assim, tá vendo? Líquido. Eu gosto porque pra misturar no rosto, ele é muito mais prático. Mas como eu quero trazer pra vocês aqui uma maquiagem que dê pra vocês fazer no dia a dia e completa, eu vou usar a paletinha. Até porque você não precisa comprar um corretivo, um blush, um iluminador, você já tem tudo nessas duas. Então a ideia aqui é usar as duas paletinhas e entender se a gente vai conseguir completar toda essa make. Eu tenho uma esponjinha que eu gosto muito de usar também na aplicação. Essa daqui, ó. Eu acho que ela é perfeita. Ela se encaixa, ó, nos cantinhos. E lembrando, é sempre batendo, ó. Não esfregando. Tá vendo que eu bato? Eu bato assim, ó, que aí o produto vai espalhando bem. Agora eu vou fazer a segunda camada. Eu vou pegar o corretivo da paleta maior. Eu vou pegar esse daqui, ó. Ele é um pouco mais homogêneo. E ele é ótimo pra aplicar também na parte da pálpebra. Mas hoje eu vou aplicar ele nessa parte aqui de baixo, porque ele traz aquele toque seco. E ele é mais claro, né? Então vai dar uma clareada na região da orelha. Mas eu continuo misturando com esse daqui, porque esse daqui tem mais a cor da minha pele, né? Nessa hora, gente, não precisa ser muito perfeitinha, não. A gente só tá aplicando o produto. Tá vendo? Eu só tô aplicando o produto. Então não precisa muito de ser perfeitinha nos traços. Agora eu venho com a esponja, que aí ela vai unificar com o tom da minha pele. Então com a esponjinha eu vou igualando o corretivo com a pele, tá vendo? Então pra início, ó, ela cobriu até um pouco, até cobriu bem, né, ó, a parte das minhas olheiras. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo? Deu uma boa coberta, né? Não sei se a câmera consegue pegar isso de uma forma muito boa, mas pra mim aqui já tá melhorzinho. Aí eu vou aplicar uma base, eu tô usando essa da Mari Maria, a minha cor é a nude. É uma base assim que já tá até acabando, porque eu uso muito ela. É uma das minhas bases preferidas. Pra base, gente, eu gosto de espalhar com pincel. Esse que eu tô usando é o da Nina Secrets, ó. É um pincel estilo kabuki, né? E eu já tenho mais facilidade pra espalhar a minha base. Se você gosta de esponjinha, pode usar. Não tem problema. Eu vou espalhando o produto, ó, no meu rosto inteiro. Você usa aí sua base de preferência que se identifica com o seu tipo de pele. Lembrando que as bases também são feitas para cada tipo de pele. Então, se sua pele é oleosa, usa uma base para pele oleosa. Se sua pele é seca, uma base para pele seca. Não é só hidratante que existe para cada tipo de pele. A base também. Então, isso também vai influenciar bastante, tá bom, gente? Pra sua maquiagem durar no dia a dia. Então, pega aí uma base pro seu tipo de pele. Essa da Mari Maria pro meu tipo de pele, eu achei perfeita. Por quê, gente? Eu não gosto de uma base muito carregada no meu dia a dia. Até mesmo porque eu uso no trabalho. E eu uso pro dia, não pra noite. Então, pra isso, eu acho que não tem necessidade de eu pegar uma base muito exagerada, sabe? Ou encher de base meu rosto. Eu gosto de toques mais leves porque é pro dia, não pra noite. Quando é pra noite, aí é outra história. Vamos lá. Como a gente vai usar produtos úmidos, produtos líquidos, eu vou continuar com as paletinhas, eu não vou selar nada ainda. Vou continuar com essa parte do pincel, que eu gosto que ela é mais curvadinha, e eu vou pra parte do blush. Eu gosto do blush porque já vai dando aquele ar, né, de pele unificada e ao mesmo tempo saudável. Gente, se você não passa um blushzinho no seu rosto e sai com aquela cara cheia de base, eu vou falar pra vocês, tem hora que fica muito feio. Eu já vi bastante pessoas que fazem isso e não é muito bonito. Por quê? Dá uma impressão, gente, que a pele tá, sabe, morta. Tem que ter uma corzinha. Não precisa exagerar e vir com a cara dada uma chinelada na cara, né? Você pode usar pouco produto. Eu tô vindo aqui com produto líquido. Ele é perfeito, esse produto líquido, pra quem não quer um blush exagerado. Por quê? Ele não entrega muito. Essa paletinha, ela entrega pouco. Você tá vendo aqui que eu tô passando, ó? Tá ficando bem pouquinho. Então ela não é exagerada. Então você vem, o produto eu gosto de fazer nessa região aqui, ó, gente. Na bochechinha pra cima. Tá vendo? Eu pego bem perto do iluminador, onde passa o iluminador, ó, e eu vou dando batidinhas pra cima. Eu gosto que o blush misture aqui perto da pálpebra, entende? Então eu usei aqui as duas cores de blushes, eu misturei dessa paletinha nova,
E agora eu vou intensificar ele usando também o dessa paletinha aqui, que ele também tem blush. Só que o dessa daqui a gente tem iluminador, o que a outra já não tem. E como eu amo um blush com brilho, pra mim ela é perfeita, gente, ela entrega tudo em uma. Tá vendo? Agora eu vou pegar e eu vou fazer o contorno. Dessa daqui eu não vou usar porque, gente, pra mim os tons de contorno que ela entrega é muito forte e eu não gosto de um contorno muito exagerado. O contorno pra mim tem que ser bem neutro. E o dessa paletinha aqui, ó, se vocês verem a minha pele, ó, quer ver? Eu vou riscar pra vocês verem os tons de contorno que ela tem, que pra mim daria, né? Tá, vamos lá. Eu peguei esse, peguei esse. E olha aqui como que fica a cor. Não sei se dá pra vocês verem. Vamos, ó. Tá vendo? Um fica mais cinzentado, né? Um mais escuro e um mais alaranjado. Eu gostei mais desse tom aqui, do meio, ó. Eu acho que ele, pra mim, seria um tom ideal de contorno. É um tom que eu gosto, ó. Então vamos pegar e vamos aplicar um pouquinho só desse contorno. E o contorno, gente, onde que se passa? É nessa região aqui, ó. Tá vendo? Você vai dar batidinhas nessa região aqui, ó. Um pouco atrás de onde você passou o blush, você vem contorno. Aí você fala, ai, Milena, mas por que você não fez antes do blush? Gente, a ordem não importa. Eu não gosto muito de contorno. Por isso que eu tô passando depois, porque aí eu já tenho aquele efeito, sabe, mais natural. Só que também eu não passo muito. Mas tem que passar, gente. Por quê? Senão sua pele fica parecendo aquela pele de morta. Aqui, ó, na parte da bochecha. É boa porque dá uma afinada. Não faz, eu não gosto de exagerar, então vocês não vão sentir muita diferença nisso. Mas só pra vocês entenderem como que faz contorno, é fazendo um C. Nessa partezinha aqui, ó. Um C. Você vem aqui, ó, faz um C. Um C aqui, um C aqui. Aqui reto e aqui reto. Se você tem testão, você vai pegar e vai passar na testa. Só na parte da raiz do cabelo. Como eu não tenho, eu nem passo muito. Nariz, é bom também passar um pouquinho nessas partes aqui. Você pode usar um pincel menor, mas como eu não gosto de muito contorno, eu tô usando esse pincelzinho aqui. Porque aí eu vou controlando a quantia que eu quero fazer. Que lançou, ele é ótimo pra isso. Porque você vê tanto de produto que eu já apliquei e o meu rosto não ficou nada exagerado. Olha. Você vê que o efeito que ela causa é de um ar mais natural, sem um ar de muito profissional exagero. Então vamos lá. Essa parte de cima do pincel, que ela não é aquela partezinha achatada, essa parte mais arredondada. Eu vou pegar o iluminador, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Esse daqui, ó, o iluminador. E eu vou passar aqui na parte de cima, ó. Gente, ele não vai deixar vocês com cara de palhaça, tá? Porque ele é bem pouquinho. A textura dele não é exagerada. Então pode ficar tranquilo, porque muita gente tem medo de usar produtos líquidos, porque alguns entregam muita cor, muito exagero, e esse não entrega. Bom, vamos lá. Agora que eu já passei os produtos, ó. Iluminador, só uma dica, gente. De cima assim, ó. Eu aplico sempre melhor, eu acho. Tá vendo? Vou aplicando de cima, eu tenho um iluminador mais durável. Então eu já fiz os produtos líquidos, usei aqui a paletinha, os dois modelinhos. Só que agora eu vou usar os produtos secos. E infelizmente ela não tem muita opção de produtos secos. Então eu vou selar primeiro essa pele. Eu vou usar essa esponjinha e eu vou usar esse pó da Nina Secrets. Então eu pego esse pó e eu venho selando o rosto. Primeiramente eu selo essa região, ó, das orelhas, onde eu passei o corretivo, porque é a região, gente, que mais craquela. Então você vem, ó, e sela ela primeiro, os cantinhos do nariz, ó. Eu vou usar essa paletinha, gente. Ela é a minha paletinha do blush. Não uso outro blush além dela. E como a paletinha nova, as duas são líquidos, ela não traz um blush seco. Então, infelizmente, nessa hora você tem que usar o seu blush seco que você tiver. Pode ser qualquer outro tipo de blush. Eu tenho essa paletinha da Luminous. Ela é da Nina Secrets também. E é ótima, gente, pra um blush. Pensa numa paletinha pra blush. É top. Pincel, eu vou usar esse. Ele é um pincel parecido com aquele primeiro que vocês viram. Você pode usar esse também, tá, gente? É só vir no molhadinho e no úmido. Ele dá isso, que é muito bom. E lembrando, tendo essa leve curvatura, ajuda muito. Eu vou pegar esse blush aqui, seco. E eu vou dar batidinhas de leve. Como eu falei pra vocês que eu não gosto muito de contorno no rosto, eu nem vou passar uma segunda camada, que pra mim acho que o que eu passei já tá ótimo. Mas o blush eu gosto e eu vou carregar um pouco mais. O mesmo pincel que eu uso pra blush, eu vou usar pro iluminador. O iluminador pra mim também tem que ter um brilhozinho, um vício, porque senão não dá, né? Se meu cabelo já bagunçou tudo aqui, não tem problema. Então eu apliquei aqui, iluminador, certo? E blush. Essa paletinha é muito boa, é uma dica pra vocês, hein? É difícil encontrar ela, tá? Porque já faz um tempo que a Nina não lança mais esse modelo. Mas, gente, foi o melhor investimento que eu fiz em sombra. Essa paletinha é uma que vocês podem ver, tá até acabando. De tanto que eu uso ela. Continuando aqui com essa paletinha aqui, eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Ele é um pincel parecido de aplicar sombra, tá vendo? Ele não tem muitas cerdas, ele é bem pouquinho. E eu vou pegar esse tom aqui mais claro, ó, da paleta e eu vou preparar a minha pálpebra. Tá vendo? Eu vou usar esse tom e eu venho clareando a minha pálpebra. Aí eu venho com a minha esponjinha, porque ela vai unificar esse corretivo que eu passei. Na sombra eu vou usar esse pincelzinho, ele é da linha da Boticário também, linha Make Be. Ele é próprio pra sombra. Ele tá falando aqui que é pincel de esfumar sombras. Então vamos usar ele. Eu nunca pego aqui no pincel, porque se você pega aqui no pincel, fica muito em cima. Então você vem mais pro finalzinho assim, fica mais fácil de você manusear. Eu vou pegar um tom bem neutro, se bem que essa paleta ela tem bastante tons escuros. Mas vamos trabalhar com ela, porque a gente quer aqui não exagerar hoje. Eu vou pegar esse tom aqui, que é um pouco um tom de marrom mais salmão, misturado assim com alaranjado. Tá vendo? E eu vou marcar o meu côncavo, o ossinho. Vocês vão sentir ele aqui, ó, tá vendo? Vou marcar esse côncavo, dando só batidinha. Gente, eu não tô esfumando, tá? Eu só tô marcando. Então, e como que eu tô falando que eu tô marcando? Eu só tô, tá vendo? Apertando. Vou fazer bem devagar pra você ver, ó. Eu tô apertando o produto, marcando o meu côncavo, ó. Não muito exagerado, mas vamos pegar um tom mais claro, ó. Esse tomzinho de marrom 2 aqui, ó. Do ladinho. E eu vou no mesmo canto, gente, tá vendo? No mesmo cantinho. No mesmo cantinho, ó.
tá vendo? Perfeito. Então eu já marquei meu côncavo, usei esse pincelzinho de esfumar. Agora eu vou vir com esse pincel aqui, ó. Ele também é de esfumar. Esse daqui é da Macrylan, que é o número A09, né? Ele é maior, se você medir, ó. Tá vendo? Esse foi o que eu usei pra marcar o côncavo. Esse eu vou usar pra esfumar. Pra esfumar essa maquiagem, gente, que já, ela tá muito marcada. Então eu preciso transformar ela em algo mais fluido, mais misturado aqui, que tá muito marcada. Então a gente vai ter que pegar um tom bem clarinho pra isso. Vamos caçar aqui nessa paletinha, ó. Do lado aqui dos líquidos, eu vou pegar esse tom aqui bem clarinho. Ele é ótimo porque ele é tom de pele, né? Aí o que eu faço? Eu dou aquela batidinha assim, porque o produto não pode ficar pegado. Em cima, gente, eu vou esfumar agora. Esfumar que eu falo, eu vou fazendo um movimento circular e jogando pra fora. Mas eu usei, ó, o tom clarinho. Tá vendo? Eu vou jogando pra fora, ó. E aí eu vou na parte de cima. Como é um tom da minha pele, um tom mais claro, né, que minha pele, vai ficar ótimo. Mesma coisa do outro lado. Não sei se dá pra vocês verem, mas olha como a maquiagem tá ficando bem naturalzinha. E olha que essas sombras são bem pigmentadas, hein? Elas têm muita pigmentação. Então agora a gente vai já abusar nos tons mais escuros, tá, gente? Eu já fiz a parte clarinha, já dei aquela trabalhada. Agora a gente vai trabalhar nos escuros. Eu vou pegar esse marrom bem escurão, tá vendo? Só que sem exagero, tá, gente? A gente vai marcar o côncavo pra baixo agora. Da outra vez a gente marcou o côncavo e esfumou a parte de cima. Agora a gente vai esfumar a parte de dentro e de baixo. Então essa parte aqui, ó, gente, vem aqui, ó, do côncavo pra baixo. Do côncavo pra cima a gente já passou o claro. Então agora do côncavo pra baixo a gente vai fazendo essa marcaçãozinha com marronzinho escuro. Eu pego mais produto, eu faço isso umas 3 vezes, tá, gente? E se você não sabe fazer movimento circular, você pode dar batidinha. Que isso é um segredo pra esfumar. Eu acho que se dar batidinhas assim seguidas, vai dando aquele efeito degradê também. Então você vem aqui, ó, do côncavo pra baixo também, tá marcando, vai esfumando bem um pouquinho, ó. Não precisa gerar, a minha mão tá bem na pontinha do pincel. Só pra vocês verem onde que vocês têm que pegar no pincel. Então com a própria sombra, eu venho, ó, e puxo ela pra fora. Com a mão bem leve, gente, nessa hora. Eu vou dando essa puxadinha pra fora. Bem levinho. Se não gosta da meio carregada, você pode usar esse clarinho aqui ainda e passar na parte de dentro. Mas eu quero usar o blush e o iluminador. Então eu vou pegar aqui, ó, o iluminador primeiro. E eu vou passar ele aqui, ó, nessa partezinha de dentro. Porque eu gosto dessa parte iluminada. Então, eu tô vendo com o líquido, tá, gente? Ó, tô com a parte... Não sei se dá pra vocês verem que ela é muito grande. Eu tô usando essa partezinha aqui, ó, o úmido. Com o dedo, gente, é um segredo, tá? Toda vez que vocês passarem iluminador nessa partezinha de dentro, que você quer deixar aquele ar, tipo, de mais parecendo maquiagem profissional, vem com o dedo que dá certo. Pincel, não é muito bom pra essa parte, não, hein? E olha que eu tenho pincel, hein? Eu acho que não tem necessidade. Essa parte de dentro eu passei molhado, certo? Então agora eu vou vir com o seco. E o seco eu vou usar esse tom aqui, ó. Que ele tá do lado do iluminador, ele é bem claro, tá vendo? Então ele vai dar aquela clareada onde eu quero. Tá vendo? Nessa partezinha a gente vai clareando. Pode subir um pouquinho, mas não muito, gente, senão vocês vão borrar tudo. Tá vendo? Eu não exagerei, olha, gente. Tá vendo? Bem clarinho. Eu vou tentar não exagerar, tá? Porque eu gosto, pra mim, que eu já enchia de mais cores, tá? Eu ia passando mais. Eu vou enchendo meu degradê, mas hoje eu tô no neutro. Então a gente fez uma camada de marrom escuro nessa parte, só recapitulando aí. Uma parte de marrom médio, né? Um pouquinho mais acima do côncavo. E uma parte de nudes. Eu vou falar que seria um nude, um tom da pele, que é na parte de cima. Então, só pra vocês entenderem, um escuro, um médio e um claro. E aqui, bem clarinho, pode ser iluminador, até se você não tiver uma sombra. O iluminador dá super certo nessa parte. Esse modelinho. Eu vou usar, então, o que ela tem, né, gente? Vamos pegar o próprio lápis, o lápis delineador, e o próprio rímel pra gente ver se vai dar certo. Exagerar, você vai pegar bem a raiz aqui, ó. Como se fosse passando mesmo o delineador. Levemente, gente. Não precisa exagerar. Vai ficar meio tortinho assim, mas não tem problema. A gente vai arrumar depois. E eu nunca venho até o final. Eu venho só da metade pra fora. É algo que eu gosto de fazer. Eu venho aqui e eu vou cobrindo como se fosse passar um delineador, tá vendo? Agora tá o segredo, tá? Olha, pensa no lápis bom, gente. Esse lapisinho aqui, ele desliza muito bem. Gostei. Primeira vez que eu uso eles, tá? Primeiras impressões. Gostei. Eu vou pegar, gente, não repara meu pincel não, que ele tá bem velho já. E porque eu fui lavando, ó, já tá estragando. Mas ele, pra vocês entenderem, é um pincel pra sobrancelha. Ele tem esse achatado. Aí com ele, seco assim, sem nada, eu vou começar a pincelar por cima. Essa é uma dica pra você que não sabe passar delineador. Por cima, eu pincelei puxando, ó. Só pra dar aquele efeito pontudinho de delineador, sabe? Ó. Agora, gente, eu vou pegar, nessa paletinha mesmo, eu vou pegar aquele tom escuro de marrom. Eu vou misturar. Vou misturar esse marrom aqui mais acinzentado e esse marrom aqui mais alaranjado. E eu vou pegar por cima desse delineado que eu fiz, porque eu tenho que selar ele também. Senão depois ele fica pegajoso. Então, eu venho carimbando, como eu falo pra vocês, eu uso muito esse efeito de carimbar quando eu tô preparando a maquiagem na parte de sombra. Então, eu vou carimbando e puxando pra cima, formando como se fosse uma sombrinha. Eu vou usar, não sei se vocês sabem, gente, mas existe esse pincel aqui, ó. Ele é um pincel vassoura. Então, você vem daquela barriga no rosto. Se cai alguma sombra, algum efeito, já dá aquela limpada. Primeiro, vamos pro lápis, né? Vamos pegar o lápis. Eu venho aqui, ó, parte de... só de dentro, gente, não completo, tá? Eu gosto desse efeito metade.
Pincelzinho agora, eu vou pegar, vamos lá, essa paletinha, a Fusion, né? E eu vou pegar essa parte aqui, ó, úmida, e essa parte de contorno escuro, tá? Contorno escuro. E a gente vai pegar, ó, eu abro assim, ó, com esses dois dedos, o olho. E eu vou dar uma esfumada com esse preto, gente. Tá vendo? Desse lado a mesma coisa. Uma esfumada. Pronto, dei aquela esfumada, agora eu vou na parte da sombra assim, mais sequinha. Mesma coisa, eu vou usar esses dois, ó. E eu misturo eles. E agora eu vou aplicar. Agora eu vou usar esse pincelzinho aqui, ele é bem pequenininho. Eu vou pegar um tom médio aqui, pode ser, vamos lá, vamos nesse tom aqui, ó, do meio. Que não é um tom nem muito escuro e nem muito claro. E eu venho, ó, eu vou passar assim, ó, por baixo. Fazendo um degradê e com a mão bem levinha, tá? Bem levinha a mão. E eu pego, ó, tá vendo? Bem embaixo do pincel. Vou pegar esse pincel que eu usei no início pra cima lá em cima e eu vou passar aqui, ó. Ele não vai estar sujo, gente, com cores, porque eu usei ele pra passar aquela cor, tom da pele, né? Então tá ótimo. Então eu vim aqui, ó, só esfumando tudo que eu fiz. Final, agora eu vou pegar aquele pincel que eu usei pra passar o corretivo no início, aqui dessa paletinha, e eu vou pegar esse tom aqui da minha pele, e eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho que dar uma clareada. Porque essa parte aqui, gente, às vezes acontece dela cair sombra e precisa dar essa clareada. Não sei se dá pra vocês verem também. Eu vou pegar essa esponjinha e vou dar batidinha pra se ficar algum resíduo do produto e dar uma misturadinha. Tá vendo? Agora eu vou pegar esse pincel grandão de novo. E eu vou lá naquele tom clarinho de novo, ó. Tom de pele, tá vendo? Esse tom aqui, ele é bem clarinho. Se você tem essa paleta, você já vai saber. E eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte. E eu faço esse movimentinho assim, ó. Tá vendo? Só que como se fosse um zigue-zague. Assim. Um zigue-zague. Essa eu vou tentar usar essa paleta aqui. Vamos pros tons, né, gente? Eu tenho esse primeiro tom de escuro, eu tenho esse segundo tom de escuro e eu tenho esse terceiro tom de escuro. Os 3 tons de escuro que eu tenho, tá vendo? Então, qual que eu acho dos 3 que vai dar pra minha sobrancelha? Eu vou jogar esse daqui, ó. Eu acho que ele tá um tom que eu usaria na minha sobrancelha. Que seria essa primeira cor aqui, ó. Vamos ver. Eu peguei o pincelzinho de sobrancelha e eu vou vir aqui, ó. Marcando ela. Eu marco, gente, a minha sobrancelha levemente, só em alguns pontos que eu tenho algumas falhas. Eu não pinto ela inteira, tá? Mas ele tá dando certo, hein, pra sobrancelha também. Esse tom de contorno. Gostei. Tá vendo como essa paletinha nos contornos é forte? Ele é bem forte. Então vamos passar um gelzinho na sobrancelha. Eu tô usando essa escovinha e esse gel aqui. Esse gel eu comprei na Shopee, gente. Tá vendo? Dessa marca aqui, que eu não conheço muito, mas é bom. Ele é muito bom. Então vamos lá. Eu peguei assim um pouquinho. E eu vou dar uma penteadinha nela. Pensa no gelzinho que eu gostei. Se você gosta também desse efeito da sobrancelha penteadinha, esse gel tá aprovado. Ele tem um cheirinho gostoso. Vamos pro batom. O batom, gente, eu vou usar esse daqui. É um chaveirinho. Que é dessa mesma linha que eu te mostrei dessa paletinha. Veio o chaveirinho. E eu curti muito porque esse batomzinho que ela tem, que pode também ser usado de blush, ele é bem clarinho. Então eu vou misturar os dois. É perfeito pra deixar na bolsa. Ele é bem cor de boca, então, como a gente não tem exagero, ótimo, gente. A textura dele é uma textura assim, mais estilo gloss. E tem alguns brilhinhos, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Vocês conseguiram ver que tem uns brilhinhos, tem umas partículas de brilho. Então, chaveirinho, usei muito hoje. Usei tudo, agora falta a parte do rímel. A gente vai usar o rímel que veio na paletinha também. Vou fazer uma make completinha já usando tudo dela. Então, venho aqui, né, aplico o meu rímel. A parte de baixo do rímel também, ó, é uma parte que fica bem séria. Eu vou olhar ali assim, ó. Vou usar esse leque aqui pra secar esse rímel, porque não pode borrar. Se borrar, você pega um cotonetezinho e limpa com muita delicadeza, porque esse rímel da paleta, ele dá pra limpar bem. Então, ó, dei aquela limpadinha, já dei aquela batidinha. Então, gente, a make de hoje não foi muito difícil de fazer, vocês viram, foi bem simples, bem rápida de fazer. Conforme você vai pegando jeitinho, vai ficando mais fácil ainda de trabalhar, mais perto assim da luz. Não sei se vocês conseguem ver o final dessa make, ó. Então, aqui vocês estão tendo uma luz do dia. Então, esse foi o resultado final dessa make. Se você gostou, deixa seu like aí e já se inscreve no meu canal para os próximos vídeos, onde eu vou mostrar pra vocês um pouco mais de como que eu preparo minhas maquiagens durante o dia a dia. Essa que eu preparei hoje pra vocês foi testando 2 modelinhos novos de paleta aí das marcas. E fiquem atentos pros próximos vídeos, um beijão. E esse foi o final, gente, olha. Bem pertinho aqui pra vocês verem. Tá vendo? Eu não cobri tudo, se vocês verem, minha pele ela tá ainda com alguns traços de natural, porque eu tentei usar o mínimo possível pra mostrar pra vocês que dá pra fazer comigo. Tá vendo? Tchau, tchau.